Boa noite, pessoal. Continuamos a nossa revisão para a AP4. Vamos abordar agora a unidade 7 de Teologia Sistemática. Então, nós vamos fazer uma breve revisão aí de algumas questões que podem vir a cair na prova. São elas. Unidade 7. Tá? Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo fala sobre sua experiência como homem pecador. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Romanos 7, de 8 a 11. É muito importante diferenciar pecado de pecados. Paulo está falando no texto acima de pecador. Do que o apóstolo Paulo fala ao utilizar esse termo? Bom, Paulo está falando do estado ou condição de nosso ser que nos leva a cometer pecados. É o estado pecaminoso, é o pecado como ente, é o pecado como coisa, como referência, e não o ato pecaminoso em si ou os pecados que se cometem, mas é a condição de pecador. Uma boa opção, então, de resposta seria o estado ou condição do nosso ser que nos leva a cometer pecados. A próxima questão ela é interessante porque nos leva a tentar responder algumas lacunas. Por exemplo, a palavra grega mais comum usada no Novo Testamento para designar pecado é lacuna, né? O espaço que a gente vai preencher com a resposta. O que significa errar o alvo, falha ou insuficiência, segundo Strong 2003. Qual é a expressão grega que completa essa sentença? Ora, a expressão grega mais comum usada no Novo Testamento para designar pecado é hamartia, que significa errar o alvo, falha, insuficiência, também segundo Strong. Hamartia, então, que deu origem também à teoria da amartiologia, porção da teologia sistemática. Próxima pergunta, também uma pergunta de lacunas. O pecado afeta todos os níveis de relação do ser humano. Até a religião é marcada pelo pecado. Os meios de autossalvação revelam a distorção da religião pelo pecado. A ideia de que a disciplina é um meio de salvação está presente em formas de autossalvação, lacuna a ser preenchido. Que termo completa então esta expressão? A ideia de que a disciplina é um meio de salvação está presente em formas de autossalvação, e a resposta adequada seria ascéticas. Ascéticas. Formas de autossalvação ascéticas têm em seu contexto a ideia de que se você for disciplinado, você pode obter salvação. Quarta pergunta. A pergunta sobre a vida após a morte ocupa a mente de muitas pessoas. O cristianismo ensina que há vida após a morte. Mas o que acontecerá logo após a morte? Muitas hipóteses são levantadas. Para alguns, a morte é como um sono e a ressurreição o despertar. Mas o que acontece nesse intervalo de tempo? Alguns falam do estado intermediário em que a alma no paraíso ou outro lugar ficaria aguardando de forma consciente a ressurreição. Esse conceito de estado intermediário possui algumas dificuldades. Apresente-nos uma dessas dificuldades. Uma resposta adequada seria a impossibilidade de transportar a noção de tempo para a vida além da morte. Porque a vida que vivemos ela está contextualizada, presa ao tempo. Mas a eternidade ela está existindo fora do tempo. Como então eu posso fazer com que passe tempo no momento em que eu estiver pós-morte? Então eu não vou ter essa noção de tempo, eu não vou conseguir perceber a passagem de tempo. Então seria muito mais rápido do que um piscar de olhos. Uma resposta adequada, volto a afirmar, a impossibilidade de transportar a noção de tempo para a vida além da morte. Vamos a outra pergunta da unidade 7 de Teologia Sistemática. O pecado provoca consequências na vida pessoal. Na ânsia de recuperar o controle, o ser humano se choca contra seu próximo. Surgem as disputas e guerras, a violência, o consumismo e muitos outros males que acompanham a humanidade ao longo de sua história. As consequências sociais se evidenciam nos conflitos interpessoais, como no caso de Caim e Abel, no aumento da violência, já que todos buscam seus próprios interesses, nos projetos individuais e coletivos movidos por interesses escusos e maquiavélicos, corrupção, colonialismo, massificação, exploração econômica, hegemonia cultural, racismo, machismo e muitos outros. Assim, podemos afirmar que a principal consequência do pecado é ruptura do relacionamento com Deus,
essa é uma boa opção. A principal consequência do pecado é, desde o início, desde o primeiro pecado, a ruptura do relacionamento com Deus. Agora nós vamos para a nossa última pergunta da unidade 7 de Teologia Sistemática. Na televisão, ouvimos recentemente a triste notícia do pai acusado de matar seu filho de 13 anos. Isso aconteceu no município de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. O menino desapareceu após ter sido levado à escola pela mãe e encontrado morto e enterrado numa praia do município. Investigações da polícia levaram à prisão do pai do menino. Acreditam os investigadores que o crime ocorreu por motivo de disputa por pensão alimentícia. Relatos como esse se repetem, casos de extrema crueldade e desumanidade. Algumas pessoas culpam a Deus por esses fatos cruéis. Terá Deus criado o ser humano pecador? Poderia Deus criar um ser humano que não pecasse? Com base no que você estudou na unidade 7, qual das justificativas seria a correta? Bom, haverão diversas justificativas e a que eu sugiro a vocês como resposta é: Deus criou um ser livre, assumindo o risco de que esse ser pecasse. Assumindo o risco do pecado. Finalizando então aqui a unidade 7 com vocês, nós vamos passar o próximo vídeo para a unidade